Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui, eu, Vitor Gomes e Paulo Henrique Dutra, para tratarmos mais um pouquinho da nova Lei de Licitações, a Lei 14.133 de 2021, no qual nos traz o artigo 25, uma parametrização de toda a vida, de toda a execução da licitação, trazendo premissas e regras que vão desde a convocação dos licitantes, passando pela fase de elaboração de edital, a fase do julgamento, a fase de recursos, a fase de fiscalização, a fase de execução do contrato, de entrega da mercadoria, de pagamento, formas de pagamento, parcelamentos, ou seja, de toda a execução do contrato, da sua vida útil, desde o momento que você pretende contratar até o momento em que aquele objeto, aquela prestação de serviço é totalmente concluída. E aí, nós temos a questão que traz também a necessidade ou a indicação de se parametrizar os contratos, os modelos de contratos e os modelos de editais. Ou seja, você tem ali uma licitação de compras de materiais de escritório, compras de gêneros alimentícios, compras de materiais de construção. Todas essas compras, na verdade, são praticamente iguais. O que vai mudar é o objeto ao qual você está comprando. Então, é indicado pela lei que, através das suas assessorias jurídicas, através dos controles internos, através dos agentes de contratação, que eles tenham elaborados modelos de editais, modelos de minutas de contratos, de forma que aqueles modelos, aquelas minutas serão sempre utilizadas para aquelas compras que sejam basicamente iguais, né? Mudando, quando houver uma licitação específica, uma peculiaridade de uma contratação, aí sim eu vou buscar complementar os modelos, né, para que eu consiga fazer uma licitação mais específica àquele caso. E nesse ponto, Vitor, é interessante lembrar que a própria lei prevê a possibilidade do órgão licitante adotar esses modelos e essas minutas que são elaboradas pelo Poder Público Federal, por outros órgãos. A gente já tratou disso em vídeos anteriores. Sim. E é interessante lembrar essa questão. Aí facilita, por um lado, a elaboração dos editais, a aplicação da lei, uniformiza os procedimentos, né, para as licitações similares, e aí cabe ao órgão licitante só ter o bom senso de quando utilizar esses modelos e das adequações necessárias. Eu acho que já facilita bastante. Exatamente, né? Quando tiver implantado também aquele Portal Nacional de Compras Públicas, né, que você vai ter lá todos os padrões de produtos e serviços que serão comprados, todas as informações das compras em nível nacional, você vai poder utilizar daqueles produtos ali e ainda assim vai ter ali modelos, né, de editais, modelos de contratos que você vai seguir. Então, os municípios pequenos, os órgãos da administração pública aí que são menores e que têm uma escassez de mão de obra, né, para a execução do serviço, eles vão poder ali seguir aquele padrão que foi analisado por uma equipe mais técnica, por uma equipe mais especializada e simplesmente cumprir a execução para que aquilo que eles almejam, né, o objeto ou o serviço, né, o produto ou o serviço, seja adquirido e atenda, sim, ao interesse ali daquela administração, certo? E aí, para continuar, outra exigência da lei é que toda a documentação e todos os editais sejam publicados em sites oficiais da administração pública, né, daquele órgão que está licitando, de forma que essas publicações ela tem que ser igual à data de publicação do edital. E outra questão importante que é trazida pela lei é a questão de não se exigir para consultas, né, nenhuma identificação, nenhum cadastro daquela pessoa interessada em conhecer a documentação da licitação, né? Ou seja, toda a documentação ela vai ser pública e deve estar de forma acessível nos sites dos órgãos licitantes.
Isso, atendendo aos requisitos de transparência, né, e de ampliação da concorrência também, porque você pode primeiro ter acesso ao teor do edital, sem fazer um prévio cadastro, sem demonstrar nenhum interesse em participar, e depois, dependendo das condições colocadas ali, você vai dar andamento no seu cadastramento, na sua efetiva participação no certame. Exatamente. Em relação ao parágrafo 4º, né, existe do artigo 25, existe uma previsão de que nas obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, deverá ser exigido pela administração que o contratado implemente um programa de integridade, que é o tal do compliance, né? Que a gente já falou também em vídeos anteriores, que a própria administração vai estabelecer requisitos mínimos ali de segurança, tanto em relação à garantia de execução, à entrega do objeto, formas de pagamento, penalidades de eventual descumprimento, e o contratado vai ter um prazo de até 6 meses a partir do momento do resultado, né, da homologação do resultado da licitação, para ele poder se adequar a esse programa de compliance, de integridade exigido pela administração. Né? Dando continuidade, o parágrafo 5º prevê a possibilidade de transferir para o contratado, a administração transferir para o contratado, a responsabilidade pela obtenção de licenciamento ambiental para a obra que vai ser feita, e também a possibilidade de transferir a ele a responsabilidade pela desapropriação do terreno, né, já previamente autorizado pelo poder público. E principalmente esse segundo ponto, eu acho que é bastante complexo, porque a parte mais fácil da desapropriação é a autorização pelo poder público, né? Você faz um decreto declarando de utilidade pública determinado terreno. A partir daquele decreto, você vai tentar desapropriar aquele imóvel, aquele bem. Se o proprietário discordar do valor ofertado pelo poder público, tem-se necessidade do ajuizamento de uma ação judicial, né, para desapropriação daquele proprietário, daquele bem. E aí, essas desapropriações a gente sabe que podem durar vários anos, né, esses processos. Se não se conseguir uma liminar, né, essa desapropriação prevê, obviamente, mediante depósito do preço justo pela desapropriação, uma liminar, que pode ser contestada por agravo de instrumento, e aí pode agarrar o processo todo. Eu imagino que, ao transferir a responsabilidade pela desapropriação pelos licitantes, muito provavelmente a administração vai perder vários possíveis licitantes ali naquele processo. É um artigo estranho aí, né? Um dos artigos que se critica aí, né? Porque a administração pública já tem ali o poder de polícia, né? É ela que tem o interesse público daquela desapropriação. E aí, tá, eu vou licitar, tem aqui o decreto de desapropriação, mas aí a bola agora é com você, o fornecedor, o licitante, né? Você que vai conduzir aí o processo de desapropriação. Então, vai durar aí, sei lá, 2, 5, 10 anos aí, mas a responsabilidade é sua. É até estranho, né? Porque você licita uma obra com a previsão de um orçamento e você só vai poder executá-la após a desapropriação. Quando que vai ser executado esse contrato? O valor previsto nesse contrato, será se ele vai ser um valor válido ainda para aquela execução? São questões aí que a lei, né, e as jurisprudências e os entendimentos vão ter que trazer respostas. Em relação ao licenciamento ambiental, o parágrafo 6º vem dizer que todos os processos de licenciamento ambiental previstos nesse contexto, eles vão ter prioridade de tramitação no SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, que vai ter que agir de acordo com os princípios de cooperação, celeridade, economicidade e eficiência. Isso já é uma boa previsão, né, trazida na lei
Dando continuidade à análise do artigo 25, temos o parágrafo 7º, que trata da necessidade do edital trazer já a previsão de índices de reajustamento do contrato. E esses índices de reajustamento eles vão ter como data base a data do orçamento estimado, foi feito pela administração no momento da elaboração do edital, para que se faça uma recomposição fidedigna dos preços que foram orçados, né? E tem a possibilidade também de trazer índices específicos e setoriais. Isso é muito importante, principalmente em obras de maior complexidade, onde você tem como fracionar os quantitativos de cada tipo de serviço que vai ser prestado, de cada etapa da obra. Você tem índices diferentes para a fase de mobilização, desmobilização, pavimentação, uma série de índices que refletem os custos dos insumos de maior quantitativo dentro daquela fase. Tem fase que tem mais influência de mão de obra, tem fase que tem menos influência de mão de obra. E quanto mais específicos forem os índices de reajustamento, mais justo vai ser o contrato, né, em todo o seu período de execução, e menor vai ser a necessidade de se fazer um reequilíbrio econômico financeiro desse contrato. Esse reajustamento, em regra, vai ser anual e vai ter como data base a data do orçamento estimado no edital. Isso é um bom avanço trazido pela nova lei. Bom, e dando continuidade, a lei trata da questão do reajustamento dos contratos de serviços contínuos, né? Estabelecendo ali um prazo mínimo de 1 ano para que haja esses reajustamentos, e ela diferencia ali também reajustamento de pactuação. Reajustamento é quando não há predominância de mão de obra e não há regime de execução de mão de obra. Neste caso, vai haver índices específicos para fazer aquela correção, aquele reajustamento do contrato. No caso da repactuação, que é ao contrário do reajustamento, são nos casos em que há predominância da mão de obra, né, ou do regime de execução de mão de obra. E nesse caso, a gente vai ter que ter uma necessária avaliação analítica das variações de custos para que haja essa repactuação do contrato. E aí, nós temos também o artigo 9º trazendo aquelas novidades da lei com questões de atendimento às demandas sociais, né? Onde há uma previsão para que os licitantes e a própria administração pública prevejam ali em contrato o mínimo de contratação para mulheres vítimas de violência doméstica para oriundos e egressos do sistema prisional. Do ponto de vista que realmente temos que ter legislações nacionais com tratamento diferenciado, né? Tratamento previsto lá na Constituição, de ser diferenciado para as pessoas que têm uma demanda, que têm uma necessidade, que são hipossuficientes, que pertencem a um grupo com negação da sociedade, né, e que precisam ser reingressadas na sociedade, é um ponto de vista interessante. Mas há sim críticas em exigir ali de uma licitante contratar um mínimo exigido desses tipos de pessoas, assim, de forma expressa na legislação, porque em nada vai acrescentar, em nada vai modificar a qualidade do serviço. E aí, Paulo, alguma crítica a mais? Não, realmente, como você disse, são medidas para tentar incluir essas pessoas que estariam, teoricamente, prejudicadas no mercado de trabalho, né? Mas a gente tem, por exemplo, em relação às mulheres vítimas de violência doméstica, a questão é tão íntima, tão pessoal. Será que a mulher vai querer se expor, né? Como que ela vai comprovar que ela é vítima de violência doméstica? Como é que vai ser feita essa verificação, né? A questão dos egressos do sistema prisional, já é muito comum as construtoras darem oportunidade para pessoas que são egressas do sistema prisional. Não precisaria ter isso na legislação. Mas o ponto maior de crítica é justamente esse.
em que isso vai beneficiar a administração, né? Porque a gente tem que colocar sempre no norte da análise de qualquer medida dentro da lei de licitações o interesse público. O interesse público dentro do âmbito da licitação é contratar o melhor serviço pelo melhor preço, né? Em que a contratação desse percentual mínimo de mulheres vítimas de violência doméstica ou de egresso do sistema prisional vai trazer a mais de eficiência ou às vezes vai até prejudicar a eficiência da construtora na prestação daquele serviço, daquela obra de engenharia. Então, apesar de ser muito bem intencionado esse parágrafo, acho que não acrescenta em nada e ainda bem que trouxe como uma mera possibilidade, né? Não é uma Que exigência. a administração vai ter que ter o bom senso de colocar isso no edital ou não. Sim. Bom, pessoal, e para finalizarmos, nós temos aí um tratamento da legislação para as questões de margem de preferências. Margem de preferência a bens manufaturados e serviços nacionais. Logicamente, esses serviços manufaturados que possuem aí também um respeito às normas técnicas. E também produtos ali que são recicláveis, reciclados ou biodegradáveis. É a lei trazendo uma preocupação para com o futuro do país, né, nas questões ali de meio ambiente, de sustentabilidade, que são aí os conceitos que a lei toca a todo instante. Bom, e ainda traz também uma questão de percentuais específicos que poderão ser exigidos para a contratação de produtos e serviços nacionais voltados à tecnologia e à inovação tecnológica desenvolvidas no país, né, desenvolvidas nacionalmente. Isso. O parágrafo 1º do artigo 26, ele traz a possibilidade de, como margem de preferência, da administração pagar um preço até 10% maior que sejam nos produtos, na verdade, sejam manufaturados ou reciclados, recicláveis ou biodegradáveis. E até 20%, né, essa margem de preferência, quando houver a utilização de tecnologia ou inovação desenvolvida no território nacional, como um incentivo, né, tanto a questão da preservação ambiental quanto a tecnologia e inovação no Brasil. É isso aí. E assim, por considerar também esses serviços tecnológicos, essas inovações, os serviços de comunicação como serviços estratégicos da administração pública, né? A lei também vem trazendo aí os seus critérios de implantação, manutenção e aperfeiçoamento, determinando que essas licitações possam ser restritas a bens e serviços de tecnologia nacional. E aí, por fim, traz a questão da necessidade de divulgação, ou seja, da transparência dessas contratações, desses volumes de contratação, da destinação dessas contratações aí que são específicas, que são especiais, que são determinadas por percentuais, né, mínimos ou percentuais máximos exigíveis, de forma que fique lá transparente. Quanto que eu destinei para esse tipo de contratação, né? Vai ficar ali bem amarrado e bem publicizado essa questão da contratação de serviços de tecnologia, comunicação e inovação. Bom, pessoal, é isso que a gente queria trazer para vocês nesse vídeo de hoje. Esperamos que este vídeo tenha contribuído com vocês, com o conhecimento de vocês, agregado novos conhecimentos, e esperamos nos ver em breve aí nos próximos vídeos, em continuidade aos comentários da nova lei de licitações. Um grande abraço a todos. É isso aí. Acompanhe nossos canais no YouTube, inscreva-se, clica no sininho para receber as notificações dos vídeos novos e nos encontramos em breve. Um abraço.